Olá, amigos da Velocidade! Sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio do Catar, penúltima etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, com a nona vitória de Max Verstappen neste ano. Ele teve o pódio completado com Charles Leclerc da Ferrari e Oscar Piastri da McLaren. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o Clube de Membros da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 por mês, ou equivalente da sua moeda local, você assina o Fidelidade Alternativa e ajuda a manter o nosso trabalho. Tem um mundo infinito de vantagens. Para começo de conversa, tem um selinho que mostra quanto tempo você já está aqui colaborando com o nosso Clube de Membros, emojis exclusivos para usar em qualquer uma das nossas lives, prioridade na leitura e na resposta de comentários e, é claro, vídeos como este Velocidade Alternativa chegam primeiro para quem é membro. Então não perca mais tempo, abra já a sua asa DRS e venha fazer parte desta família. Clica aí no Seja Membro e venha fazer parte do grupo de membros da Alternativa Esportes. Agora sim, meus amigos, vamos começar a falar deste final de semana caótico e eu não vou perder tempo. Tem duas notícias fresquinhas dessa segunda-feira. A primeira delas é a demissão de Esteban Ocon. Ele que vai ser piloto da Haas, já foi chutado de cara da Alpine, portanto não correrá em Abu Dhabi. A última etapa do ano será feita já pelo substituto dele, Jack Durham, que entra para a escuderia francesa. Houve muitas especulações se o contrato assinado seria de fato cumprido, se seriam 5, 6 corridas ou a temporada inteira. Chegou-se a especular o Colapinto no lugar do Jack Durham, mas ele vai estrear já de fato como piloto efetivo nesse Grande Prêmio de Abu Dhabi. O Durham ia fazer o treino livre 1, portanto ele vai ter todo o final de semana à disposição e, claro, o teste para jovens pilotos depois do final de semana, já com a temporada encerrada. E a outra notícia quentinha dessa segunda-feira, a ESPN e o site The Racer cravam que Sérgio Pérez não será piloto da Red Bull a partir de 2025, que Abu Dhabi será o último final de semana dele com os touros austríacos. Você deve se lembrar, a renovação que o Pérez assinou no meio dessa temporada foi de 2 anos, mas ele não vem correspondendo desde maio, não consegue terminar sequer entre os 6 primeiros na Fórmula 1 em nenhuma corrida principal, e aí isso acabou pesando. A Red Bull já está fora da disputa pelo Mundial de Construtores e talvez o Grande Prêmio do Catar tenha sido a gota d'água, como veremos aqui. O Pérez teve um desempenho horroroso. E o mexicano, aparentemente, ele não poderá ser 100% demitido. Pelo que informa a ESPN, ele tem uma cláusula no novo contrato que diz que ele não pode ser removido como piloto, apenas rebaixado para a posição de embaixador do grupo Red Bull. Vejamos aí o que vai ser discutido. A tendência é que a decisão saia logo após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, ali pelo dia 8, dia 9 de dezembro, e a Red Bull anuncie se vai manter o Pérez ou se Liam Lawson ou Yuki Tsunoda vão substituir aí o mexicano. Também tem a ver com o final da Fórmula 2, etapa final nesse final de semana. O Gabriel Bortoleto disputa com Isaac Hadjar, piloto da academia Red Bull. Especula-se que, em caso de demissão do Pérez, o Hadjar leve a vaguinha lá na Racing Bulls para 2025, ganhando ou não a taça, mas é claro que ganhando, ele teoricamente ficaria sem assento na Fórmula 2, né? Não poderia correr de novo, e aí ficaria apenas como piloto reserva. Vamos aguardar então os próximos desdobramentos dessa história. Bom, na semana passada nós cravamos aqui no Velocidade Alternativa e poucas horas depois da gravação, de fato, a Fórmula 1 confirmou a GM Cadillac como 11ª equipe do grid a partir de 2026. E atenção, não é Andretti, é GM Cadillac. Na nota em que anunciou a entrada de uma 11ª equipe, a Fórmula 1 sequer cita o nome Andretti, mas não se engane, os estadunidenses estarão lá participando desse projeto, mas é o contrário. Se antes a GM Cadillac era apenas uma parceira, agora é a Andretti que será parceira da equipe GM Cadillac, que deve ter motores fornecidos por Honda ou Ferrari nas 2 primeiras temporadas, 26 e 27, e entrando como fornecedora de motores a partir de 2028. Então, tá aí, teremos uma 11ª equipe, mais 2 vaguinhas de pilotos a partir de 2026.
E eu não vou deixar, não vou me furtar em colar essa notícia com o Felipe Drugovich. Ele que estará no treino livre 1 de Abu Dhabi. Felipe Drugovich que já pilotou Cadillac nas 24 horas de Le Mans. Eu deixo aí essa informação solta no ar. Quem pegar, pegou, faça o que vocês quiserem com essa informação. Mas o nosso brasileirinho, campeão da Fórmula 2 em 2022, atual piloto reserva da Aston Martin, ele estará servindo exatamente no treino livre 1, né, para substituir o Lance Stroll, cumprindo aquela regra dos pilotos novatos. Então, vamos poder ver mais uma vez o Drugovich voar em Abu Dhabi, ele que no ano passado foi muito bem, até mesmo melhor do que os pilotos regulares. E quem vai fazer companhia, além do Jack Durham, né, que já estreia como piloto efetivo, é o Ryo Hirakawa, o japonês, piloto reserva da McLaren, vai também fazer o treino livre 1. Abu Dhabi é uma pista muito propícia, né? As equipes gostam de fazer o cumprimento daquela regra dos pilotos novatos em Abu Dhabi, exatamente porque não tem sprint race, é um circuito tranquilo e eles já estão ali bem acostumados a fazer essa manobra no final da temporada. Bom, meus amigos, queria dizer também que nessa seara aí da McLaren, o Pato O'Ward vai fazer o teste de pós-temporada de jovens pilotos. E uma notícia que me deixou muito contente é a renovação de Monza para até 2031. O contrato atual do Autódromo Nacional de Monza, na Itália, iria até essa temporada de 2025 e foi renovado por mais 6 anos. Portanto, teremos o templo sagrado do automobilismo presente na Fórmula 1 até a próxima década. Vamos começar a falar efetivamente do final de semana no Catar, meus amigos. Olha, essa prova no ano passado ela foi caótica, né? Muitos pilotos chegando extenuados no final da prova, reclamando de vômitos, de cansaço, tontura, quase desmaio. O calor foi muito pesado com os pilotos no ano passado, por isso mesmo a prova foi movida para dezembro. Vale lembrar, Lusail no Catar fica ali no meio do deserto. Então faz muito calor durante o dia e a noite é, digamos, habitável. Tanto é que a Copa do Mundo no final de 2022 foi justamente no mês de dezembro por esse mesmo motivo. Então, o Grande Prêmio do Catar esse ano, ele teve algumas mudanças, inclusive na pista. O Autódromo de Lusail, ele é originalmente feito para moto velocidade e os carros monopostos têm muita dificuldade com algumas curvas, algumas zebras no ano passado, que acabaram causando problemas com pneus estourando. E a Pirelli, no ano passado, obrigou as equipes a fazerem 3 paradas, pelo menos um máximo de 18 voltas por composto, porque os pneus estavam se acabando muito rápido. Esse ano, as zebras que foram problema no ano passado foram completamente cerradas, foram adicionadas ali caixas de brita que vão sair para as próximas provas da MotoGP no local, e nós tivemos aí então um aproveitamento muito melhor, a pista foi muito melhor utilizada pelos pilotos nesse final de semana. No único treino livre, a gente teve muita gente indo de médio e até duro, mas poucos carros saíram aí com os pneus macios para a pista. Destaque aí para Leclerc, Norris e Piastri, que foram os mais rápidos, com o Monegasco fazendo 1:21.953. E aí a segunda sessão da sexta-feira foi direto à classificação da corrida sprint. E adivinhem só, quem foi eliminado no SQ1, meus amigos? Sim, de novo, Sérgio Pérez aprontou das suas, com no mínimo o terceiro melhor carro do grid. Ele não conseguiu ficar à frente nem da Sauber, que não tinha pontuado até essa etapa. As duas Sauber, as duas, passaram para o SQ2 e o Sérgio Pérez não conseguiu essa hercúlea tarefa. Sérgio Pérez foi eliminado junto com Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, o Guan Yu Zhou e o Colapinto. Na verdade, o Bottas passou, né? O Zhou ficou também no SQ1. E aí na segunda sessão, o SQ2, nós tivemos as eliminações de Fernando Alonso, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Magnussen. Passando para a fase decisiva, né, o SQ3, onde era obrigatório usar pneus macios, nós tivemos o Lando Norris marcando a pole da sprint, com o George Russell ao seu lado, Piastri e Sainz fazendo a segunda fila, Leclerc e Verstappen fazendo a terceira, Hamilton e Gasly a quarta, Liam Lawson e Nico Hülkenberg fazendo a quinta fila. Passando para o sábado, onde nós tivemos aí o primeiro trabalho de pista, justamente a Sprint Race,
nós tivemos uma troca rápida, né? O grid que você está vendo aí, ele foi modificado porque Sérgio Pérez e Colapinto mexeram na suspensão entre a última sessão de sexta e a primeira sessão do sábado. Portanto, eles foram obrigados a largar do pit lane. Eram pilotos que estavam ali entre os cinco últimos, né? Então não faria muita diferença. Foi até um problema na hora da largada, porque o Pérez não estava nem aí. O Pérez levou o sprint muito mais como um teste de equipamento, né? Como um treino de luxo, e acabou causando uma confusão na largada. Na Sprint Race, o único maluco que saiu com pneu macio foi o Joe. De resto, todo mundo foi de pneu médio para as 19 voltas. Hamilton largou muito bem, né? O destaque da largada foi para o Lewis Hamilton. Uma grande disputa durante a prova, especialmente na primeira volta, entre Piastri e Russell. E o Verstappen é o destaque negativo. Ele que não tinha mais nenhuma obrigação no campeonato, largou na sexta colocação e na largada caiu para a nona colocação, perdeu 3 posições, já era campeão, não tinha mais aspiração nenhuma no campeonato, poderia apenas se divertir. Durante a prova, como eu disse, o Piastri brigou muito com o Russell e o Norris acabou dando uma ajudinha, né? Ele deu DRS para o Piastri se aproximar dele, Norris, e conseguir fugir do Russell. Não deu muito certo porque o Russell também estava muito bem acertado. A pista fria, né, à noite, e com frio na pista, na temperatura de pista um pouquinho mais gelada, ajudaram a Mercedes. A gente viu isso em Las Vegas e viu mais uma vez em Losail. A Mercedes se dá muito bem com a pista um pouquinho mais geladinha, com condições adversas, e a McLaren não conseguiu desgarrar como se esperava. Era uma pista onde se esperava muito da McLaren e não foi o que aconteceu ao longo do final de semana. Na volta 13, a gente teve o destaque do Hamilton sendo ultrapassado pelo Leclerc, futuros companheiros de equipe no ano que vem, valendo a 5ª colocação. Na volta 15, o Pérez, eu digo de novo, fazendo experiências para a Red Bull, testando equipamentos, como se fosse um treino livre, ele resolveu trocar o bico, caiu para a última posição, né? Não é obrigatório fazer paradas em sprint races, então o Pérez fez por ordem da equipe. Na última volta, meus amigos, quando tudo se encaminhava para uma vitória de Lando Norris na Sprint Race do Qatar, ele simplesmente resolveu entregar de bandeja a vitória nas mãos do seu companheiro, o Oscar Piastri, né? E quase deu ruim porque o Russell chegou bem coladinho nos dois, a dobradinha foi mantida, mas com o Piastri à frente. Um lance que me lembrou muito, mas muito mesmo, a deixadinha de Senna para o Gerhard Berger no Grande Prêmio do Japão em 1991. Naquela época, os dois na McLaren, inclusive, né? Mas naquela época foi um pedido da equipe. A equipe pediu para que o Senna desse a vitória para o Berger, porque o Senna seria campeão, né? Mesmo com o segundo lugar, como de fato foi. O Gerhard Berger conseguiu sua primeira e única vitória pela McLaren, né? E acabou que os dois amigos saíram muito felizes daquela ocasião. Não é muito a situação na McLaren atual, né? Os dois são companheiros, não são grandes amigos, né? Oscar Piastri e Lando Norris, mas digamos que foi um gesto de boa vontade que o Norris fez para ser ajudado, né? Válido já pelo que o Piastri fez nessa temporada e pelo que pode vir a fazer, então deixou de crédito aí essa vitória. Segunda vitória, inclusive, de Oscar Piastri consecutiva em Sprint Race no Qatar, ele que venceu em 2023. Bom, meus amigos, aí a gente passa para a classificação, né? O último trabalho do sábado. E na classificação, no Q1, nós tivemos a eliminação de Albon, Lawson, Hülkenberg, Colapinto e Esteban Ocon. Veja aí o Ocon indo mal nas duas classificações, né? Passando para o Q2, nós tivemos Gasly, Zhou, Bottas, Tsunoda e Stroll sendo eliminados. A parte decisiva do treino, né, o Q3, teve na pista Verstappen sendo mais rápido, com Russell em segundo, Norris e Piastri fazendo a segunda fila, né, toda da McLaren, terceira fila, os futuros companheiros Leclerc e Hamilton, Sainz e Alonso a quarta, Pérez e Magnussen a quinta. E por que eu citei bem que na pista terminou assim? Porque o George Russell e o Verstappen foram chamados pelos comissários, e o Verstappen foi interpretado que ele atrapalhou uma das voltas do Russell. Porém, eu não concordo com a punição que foi dada, né? Primeiro, a quantidade, a dosimetria da punição não me pareceu justa, se é para punir. Eu não acho que o Verstappen deveria ter sido punido nesse lance. Eu explico. O Verstappen e o Russell, os dois,
estavam em volta de desaceleração, não era volta rápida. Então ninguém foi prejudicado nessa história, né? E se é para punir, a praxe nesse caso seria punir com 3 posições. Não entendi por que puniram e menos ainda porque puniram com uma posição, né? E o Verstappen também levou 1 pontinho na sua carteira. O fato é que, com essa posição de punição, foi feita uma troca. O Verstappen saindo na 2ª colocação e não na 1ª, como ele tinha classificado. Ele perde a pole, né? E a pole passou para o George Russell, né? Volto a dizer, não concordei com essa punição aplicada. No domingo, né, já passando para o dia da corrida principal, eu preciso destacar aqui, né, que o Hülkenberg foi o único que largou de pneu duro, né, o C1, o restante todo mundo de médio pneu C2. E na hora da largada, meus amigos, a gente teve o Norris tentando passar Russell e Verstappen, tentando jantar os dois na curva 1, mas não deu certo. O Verstappen foi limpo. Dessa vez eu preciso elogiar porque o Verstappen foi dentro do limite da regra e foi limpo. Fez jogo duro com o Russell, que tentou jogar o carro para cima dele, mas na hora da curva 1 ele espalhou o necessário para evitar que o Russell tomasse a ponta e depois, na maior aceleração, conseguiu passar tranquilamente o Lando Norris. Verstappen, então, toma a ponta, que já deveria ser dele, na largada. Aí depois nós temos também, na primeira curva, aliás, Esteban Ocon eliminado, né? E foi sua última curva com a Alpine. O Ocon e o Colapinto fora, safety car declarado logo na primeira volta, e o Hülkenberg teve pneus furados. Foi apenas o primeiro incidente de mais uma corrida caótica com várias aparições do safety car. Então as primeiras voltas, né, foram conduzidas por safety car em bandeira amarela. Logo de cara a gente já tinha 2 carros fora e um carro que largou de pneu duro e viu sua estratégia ir por água abaixo, né, teve que fazer parada logo na primeira volta, o Nico Hülkenberg. O Stroll acabaria sendo punido também por dar um toquinho além do limite em cima do Albon, né? Acabou causando uma rodada do ângulo tailandês. O Stroll foi punido e aí a equipe que já tinha pedido para ele abandonar, porque não tinha mais nada para conseguir na prova, ele teve que cumprir a punição de 10 segundos e na volta seguinte entrar no box de novo para poder abandonar a prova. Na volta 13, destaque aí para o Liam Lawson sendo punido em 10 segundos por ter batido, né, causado uma colisão no Valtteri Bottas. Na volta seguinte, o Hamilton foi punido, né, por queimar a largada. O Hamilton, ele mesmo se desculpou com a equipe, afirmou que não teve nenhum benefício, né, com a queima de largada, mas ele acabou se distraindo e apertando o botão na hora errada. De fato, queimou a largada, muito visível na telemetria. Punido em 5 segundos, né, como foi uma queima bem de levinho. O Russell, na volta 24, abriu as paradas de pit stop. E foi um lance muito ruim da Mercedes. Uma aposta ruim. Ele tentando ali se desvencilhar do Piastri. A McLaren fez aquele blefe de vai parar, não vai parar. Esperava-se uma prova com 2 paradas para todo mundo. Já deixo aqui claro que não foi o que aconteceu. Na maioria dos casos, todo mundo parou com fez uma parada apenas, né? A troca do médio para o duro. Mas o Russell tentou se antecipar e se deu mal, porque ainda teve, além do fato do momento ruim em que a equipe escolheu pará-lo, o George Russell teve problemas no seu pit, o pneu traseiro direito não saiu na hora certa e ele acabou perdendo várias posições além das que deveria, né, para cumprimento do seu pit stop. E foi o único a parar muito cedo, né? O George Russell acabou se prejudicando nessa história toda. E aí vem um lance que muda a história da corrida completamente. Do nada, absolutamente do nada, na reta principal, o retrovisor de Alexander Albon, se solta. Um dos retrovisores do Albon simplesmente descola do carro, cai na pista e é um perigo, exatamente porque carros podem passar por cima dele e terem ali problemas muito maiores. A direção de prova errou redondamente. Você vai se lembrar do Velocidade Alternativa da semana passada. Niels Wittich foi demitido e trouxeram o português Rui Marques, que já cuidava da Fórmula 2 e está tendo algumas decisões muito questionáveis. Eu volto aqui a falar da punição esdrúxula para o Verstappen por conta de um lance em que ninguém foi prejudicado. A direção de prova errou e errou redondamente
em não ter chamado imediatamente um Virtual Safety Car. Os pilotos não foram comunicados corretamente, né, sobre reduzir a velocidade na reta principal. E o que aconteceu? Adivinha? Valtteri Bottas, tentando ali não atrapalhar uma Ferrari, acabou passando por cima do retrovisor, espatifando completo e espalhando um montão de peças, inclusive vidro, na pista. 2 carros acabaram sendo acertados, o Hamilton e o Sainz furaram seus pneus e aí não teve jeito. A direção de prova teve que chamar um safety car físico na volta 35. Esse safety car ficou por 5 voltas e os pilotos, né, tiveram que reduzir muito a velocidade e, enquanto a reta dos boxes era limpa, veja bem, era só um comissário e ali correr no meio da pista, catar o retrovisor e sair correndo para um lado ou para o outro. Avisar muito bem os pilotos, né, Virtual Safety Car ou Safety Car físico e pronto. Mas não, esperaram a caquinha acontecer e aí os comissários tiveram que varrer a pista porque muitos destroços ficaram lá e 2 carros acabaram sendo prejudicados, né? Não teve jeito, safety car físico, e ele ficou por mais ou menos 5 voltas. E aí, meus amigos, ajuda a entender aquilo que eu falei lá no começo do vídeo da Red Bull, pensando seriamente em demitir o Pérez a partir da próxima temporada. O Pérez conseguiu rodar sozinho, ele não foi tocado por ninguém, em safety car, sozinho, ali aquecendo pneus, acelerou na hora errada, deu o pé na hora errada e conseguiu rodar, meus amigos. Piloto profissional da Fórmula 1 não tem o direito de fazer uma atrapalhada dessas, acabou se prejudicando completamente, ele que já tinha um final de semana muito ruim, acabou tendo a sua corrida prejudicada também por erros próprios. O Hülkenberg foi outro que acabou ficando fora da prova, né? E mesma coisa, rodou sozinho também ali, deu o pé no momento errado, foi parar no muro e o terceiro safety car da prova acabou sendo declarado. Entre as voltas 35 e 40, né, quando a gente teve o segundo safety car, foi que o grosso das equipes colocou seus carros para parar. Russell não gostou porque teve que fazer uma segunda parada, né, nessa história toda e culpou ali os erros da equipe. Destaque também na volta 44, né, o Lando Norris toma um stop and go. Por quê? A direção de prova, inclusive depois mostrou com vídeos, o Lando Norris ele não diminuiu a velocidade em bandeira amarela dupla, uma falta muito grave, é tratada como um incidente de segurança, portanto o Lando Norris acabou sendo punido com stop and go, não apenas passar pelo box, não apenas parar ali, mas ele tinha que fazer aquela parada de 10 segundos sem ninguém mexer no carro. Isso fez ele perder muito tempo, caiu para fora da zona de pontuação, depois acabou se recuperando. Na volta 47, o Hamilton teve ali um drive-thru decretado, né? Um final de semana pavoroso para o Hamilton. Ele excedeu a velocidade no pit lane, não teria apertado o limitador de velocidade justamente enquanto todo mundo estava passando ali dentro do pit lane, na segunda bandeira amarela, no segundo safety car da prova, né? Muitas punições aplicadas e foi um grande prêmio que, apesar de muita movimentação, não foi bom. Eu não gostei dessa corrida, achei que a direção de prova se meteu demais, acabou metendo os pés pelas mãos e mudando a história da prova. Bom, os pontuadores, né, os 10 pontuadores desse final de semana na corrida longa do Qatar. Verstappen, Leclerc e Piastri, que fizeram o pódio. O Russell chegou a ser punido no final da prova com 5 segundos, mas não foi suficiente para ele perder o 4º lugar. 5º lugar para Pierre Gasly, na raça, levando a sua Alpine para a 5ª colocação, à frente de Carlos Sainz da Ferrari. 7ª posição para Fernando Alonso. 8º lugar para Guan Yu Zhou, primeiros 4 pontos da Sauber no campeonato. Após 23 etapas, finalmente a pior equipe do grid conseguiu sair do zero. 9º lugar para Kevin Magnussen e o Lando Norris ainda conseguiu salvar um pontinho na 10ª colocação. Esses resultados aqui, como a gente vai ver mais à frente, deixam em aberto a briga pela 2ª posição no campeonato de pilotos. Então, meus amigos, já falei o descritivo da corrida, já disse aqui os pontuadores, então é hora de ver quem mandou bem e quem mandou mal nesse final de semana. É hora do sobe e desce.
Bom, eu começo aqui para elogiar alguns caras que realmente mandaram muito bem nesse final de semana. Max Verstappen passou incólume. Praticamente não se viu Verstappen já a partir da primeira volta, né? Foi mais uma exibição de gala do tetracampeão do mundo, sem peso nenhum, né? Não precisava se esforçar tanto e ainda assim conseguiu pontos valorosos, né? 25 pontos valorosos para a sua escuderia Red Bull. Não foi suficiente, porque o Pérez realmente teve um final de semana daqueles desastroso e não conseguiu contribuir nem com um pontinho sequer. Também preciso elogiar a performance de Pierre Gasly. Levou na unha a Alpine, inclusive na guerra interna da Alpine ele está conseguindo fornecer mais pontos. E o quinto lugar do Gasly, como vamos ver aqui, foi fundamental para que a Alpine subisse de volta para a sexta colocação, que ela tomou no Brasil e perdeu para a Haas em Las Vegas, né? Ainda falta uma etapa, só que 6 pontos, né? É difícil essa vantagem para a Haas tirar. Seria fácil uma diferença dessas cair entre Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari, mas quando se fala das equipes menores, que nem sempre vão à zona de pontuação, é muito difícil tirar 6 pontos, então a Alpine está com a faca e o queijo Gruyère na mão para ser a sexta colocada, graças ao Gasly. E também preciso elogiar a performance do chinês, Guan Yu Zhou, na sua penúltima corrida em Fórmula 1, ele que não tem assento para 2025, está se despedindo, marcando os únicos pontos da Sauber até aqui. A Sauber, que vai ter investimento da Audi a partir do ano que vem, né, e vai virar equipe 100% Audi em 2026, ano que vem já conta com o nosso Gabriel Bortoleto e terá investimento do Fundo Soberano do Catar. Anunciado nesse final de semana, a Sauber vai ter aí eles vão comprar parte da equipe Audi, especula-se ali entre 9% e 10%, mas vem do dinheiro dos petrodólares por aí, então o Guan Yu Zhou pode ser o começo de uma retomada da Sauber. Gostei muito do final de semana do chinês. E preciso dar aquela cornetada em seu Nico Hülkenberg, ele que está se despedindo, vai ser companheiro do Bortoleto na Sauber, mas teve um final de semana completamente desastroso nas duas corridas, realmente não foi capaz de somar pontos que a Haas precisava e agora vai precisar mais ainda na última corrida, tanto de Magnussen quanto de Hülkenberg, porque nenhum deles estará na equipe estadunidense em 2025, mas vamos torcer para que eles fechem o ano aí com uma pontuação interessante. Bom, preciso falar mal, é claro, do Lance Stroll, né? O herdeiro aprontou das suas, mais uma vez, né, mostrando que não tem capacidade de ser piloto de Fórmula 1. Um dos piores pilotos pagantes da história e vem prejudicando demais o desempenho da Aston Martin. A Aston Martin precisa pensar se vai ser o brinquedinho do Lawrence Stroll, pai do Lance, ou se vai ser uma equipe que vai realmente dar lucro, vai trazer dividendos para quem patrocina, para quem paga essa festa. E eu volto a dizer, o Lawrence Stroll é o principal acionista, mas não é o único, e tem muita gente de olho no brinquedinho que está sendo destruído pelo Lance Stroll, como foi nesse final de semana. E claro, nesse final de semana eu não tenho como fugir de falar mal do Pérez, né? Com essa notícia que saiu na manhã de segunda, né, da grande possibilidade dele ser demitido após esse final de semana, não preciso dizer mais nada, né? O mundo sabe, o mundo está acompanhando e quem paga a festa não está satisfeito com o desempenho do Pérez. Repito, desde maio, desde a etapa de Miami, ele não sabe o que é terminar entre os 6 primeiros em uma corrida longa. Você pode dar inúmeras desculpas, né? Você pode dizer que ele não tem o mesmo equipamento, que não tem a prioridade do Max Verstappen, mas com o carro que tem, ainda que seja o terceiro carro do grid, ele não tem justificativa para terminar fora dos pontos tantas vezes nessa temporada, onde ele nem sequer tem uma vitória, e temos aí 7 pilotos com mais de uma vitória nessa temporada, algo histórico, e ele não faz parte dessa história. Mas eu preciso fazer aqui o disclaimer, selecionei 3 para falar no sobe e desce, de cada um, né, do que vai bem e do que vai mal. Dos que vão mal, eu poderia citar vários aqui, né? Muita gente teve um final de semana ruim. Caso, por exemplo, do Norris, né, que com a sua caquinha da bandeira amarela, né, do não cumprimento da bandeira amarela, pode ter tirado o título de construtores da Ferrari. Isso a gente vai descobrir na semana que vem. O Ocon, que está saindo pela porta dos fundos da Alpine, né, nem vai ter a chance de ter uma última prova.
e o Colapinto, que ninguém sabe, ninguém viu, né? Mais um final de semana onde o argentino mandou muito mal. Agora sim, meus amigos, vamos lá ver como é que andam as classificações, faltando uma etapa para terminar o campeonato de 2024. Vamos lá! Mundial de Pilotos tem ele, Max Verstappen, tetracampeão, 429 pontos para o belga neerlandês, seguido de Lando Norris, 349, e atenção, Charles Leclerc com 341, reduziu a desvantagem para 8 pontos, o que é perfeitamente possível de tirar em uma etapa. Se a Ferrari for bem nesse final de semana, pode sair com o segundo lugar de pilotos e também com o título de construtores. Quarta posição para Oscar Piastri, que não consegue mais alcançar o Leclerc, né, com seus 291 pontos, mas tem ali grandes chances de confirmar o quarto lugar, já que o Carlos Sainz vem em quinto com 272, está bem distante, com 26 pontos em disputa, é muito difícil do Sainz conseguir tirar essa vantagem de 18 do Oscar Piastri. Vamos lá para o Mundial de Construtoras, a McLaren chegou a 640, mas ainda não é campeã. Isso porque a Ferrari foi a 619, a desvantagem é de 21 pontos, então com 44 em disputa, o cavalinho rompante pode sim passar a laranja papaya. Quem não consegue mais ser campeã nesse ano é a Red Bull, com 581 pontos, pode chegar ao segundo lugar, mas não ao título. A Mercedes vai ficar mesmo na quarta colocação, com seus 446, e a Aston Martin finalmente saiu da fila e agora foi a 92 pontos. A Alpine, como eu disse, toma de volta o sexto lugar que ela tinha perdido para a Haas em Las Vegas. Próxima corrida, meus amigos, é neste final de semana. A última etapa do campeonato é o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E as emoções começam na sexta-feira, final de semana tradicional. Aquele treino livre, cheio de novatos, acorde cedo para acompanhar. 6 horas da manhã, com ação de pista começando às 6h30. E aí a gente parte para a segunda sessão de treinos livres às 10 da manhã, com a alternativa chegando às 9h30. No sábado, horários um pouquinho diferentes. 7 horas da manhã, o último treino livre da temporada, né, o treino livre de número 3. O classificatório começa às 11, a ação de pista, com a gente chegando às 10h15 da manhã. E no domingo, a largada está prevista para as 10 horas da manhã. É aquela corrida que começa de tarde e termina à noite, com o crepúsculo dos Emirados Árabes Unidos. Alternativa Esportes, o maior pré-corrida da internet brasileira, chega para encerrar a temporada às 8h45, às 15h09 da manhã, sempre nos horários de Brasília. Nesse final de semana teremos a gama mais macia disponível pela Pirelli, C3, C4 e C5. Então, meus amigos, você já sabe, seja no Bahrein, seja no Catar, seja nos Emirados Árabes Unidos ou em qualquer outro lugar do planeta, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade no YouTube. Até semana que vem com o penúltimo Velocidade Alternativa desta temporada. Tchau!